Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo gosta pra caramba e já tá louco para vir, que é magia e Egito, tipo, na mesma frase. Então, vai ser do caralho essa noite. E a gente chamou o nosso especialista, o Thomas, já é irmão daqui, já participou, já faz parte do Boteco. Então, ele vai dispensar apresentações. Se você não sabe quem é ele, você volta, porque a gente já entrevistou ele duas vezes, já entrevistamos a noiva dele. Então, você vai para lá, faz uma pausa, assiste as outras entrevistas e depois volta, né? Porque hoje a gente vai falar um pouquinho da magia dos sítios arqueológicos egípcios, né? E hoje, para compor a banca do Boteco do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Olha, nem escutei, mas já estou gostando dessa pauta e dessa live. Já está show de bola, tá tudo que eu gosto. Diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Acho que magia e Egito na mesma frase é pleonasmo, não é não, Thomas? E pelo Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos. O assunto hoje vai ser muito interessante. Então, eu quero olhar de pertinho para tudo que o Thomas está falando, pegar o meu pincelzinho e ir varrendo ali para ver o que tem debaixo de todo esse assunto. Salve, grande irmão, professor Thomas de Toledo. Seja muito bem-vindo novamente no Boteco. Saudações, Marcelo, Rodrigo, André, Ulisses, todo o pessoal aqui que está acompanhando, ao público que acompanha o Projeto Mayhem. E hoje nós vamos falar de uma das coisas que eu mais gosto de conversar, que é sobre o Egito. Então vamos lá. Então vamos começar pela pergunta básica, né, que começou, né? Magia dos sítios arqueológicos egípcios. Por onde que você quer começar? Porque é tanta coisa que, na verdade, acho que é mais fácil você falar um pouquinho e depois a gente formula as perguntas, porque você vai vir mais vezes, é muito assunto. Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, bom, eu tenho assim, convivo nos dois mundos, no mundo acadêmico e no mundo da magia. No mundo acadêmico, eu não falo das minhas histórias mágicas, eu deixo isso muito discreto, eu sou muito reservado com relação a isso. Mas como aqui a gente está num ambiente de ocultistas, magos, bruxos, galera que é de várias tradições, então eu vou compartilhar com vocês algumas experiências assim que eu vivenciei, em particular ligados aos sítios arqueológicos, que inclusive foi o que me levou, de certo modo, a essa carreira. Porque eu era professor de relações internacionais, vivia viajando pelo mundo, dando palestras, tratando dos grandes temas da política, da geopolítica, da integração econômica e comercial dos países, né? Então eu viajava muito dando essas palestras, explicando o que era o Brasil, explicando qual que era a situação do país em cada momento que eu viajava, que eu trabalhava com isso, mas eu tinha uma questão que toda vez que eu ia para um país, eu visitava dois tipos de lugares, visitava museus e sítios arqueológicos. Então, eu senti um chamado muito grande para me conectar com as coisas mais ancestrais do país. Por exemplo, quando eu fui para a Sibéria, numa reunião do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, então, cara, quando eu vi lá uma apresentação dos xamãs da Sibéria, porque a palavra xamã vem da língua mongol, ali da Sibéria. Então, ali se existe um lugar que é xamanismo de verdade, é lá. E foi muito curioso, porque eu queria muito conversar com o pessoal, e quem estava organizando o evento era o pessoal do governo russo. Eles são muito ortodoxos, cristão ortodoxo, então eles não estavam vendo com bons olhos essa minha essa minha vontade de conversar, mas foi inevitável, porque a gente chegou lá e fomos a cidade de Altai, né? É um lugar considerado muito sagrado para esses xamãs originais. Então eu me lembro que ali tem uma grande deusa, uma estátua de uma deusa gigante, que todo mundo ia lá, tocava, tem uma tradição que se você tocava nos peitos dela, você conseguia fertilidade. E eu me lembro que tinha um monte de coisas penduradas, fitinhas, e isso era meio mal visto pelos cristãos ortodoxos, falavam isso é coisa pagã, e eu quietinho ali, querendo dizer, né, por dentro, dizendo, ó, eu sou isso, mas não vou falar que eu sou isso, né? Então, e de certo modo, essa conexão com os museus também era muito importante, porque eu olhava as peças, por exemplo, na Inglaterra, quando estive na cidade de Bar e vi uma peça de Osíris lá, eu falei, olha só que incrível, como é que chega, né, na Inglaterra uma imagem de um deus egípcio.
mas nada se compara ao que foi quando eu estive no Egito pela primeira vez. Então, a primeira vez que eu fui para o Egito, eu fui com a Amorque, passei por uma série de iniciações ali nas pirâmides, nos templos. Custa uma fortuna você ir com a Amorque hoje, né? Quase mais que o dobro do que quem vai com as nossas expedições, porque a Amorque ela aluga pirâmide para fazer ritual de noite, a Amorque ela aluga templos para fazer. Então, isso é um custo ali que você tem que ter, primeiro, a confiança do governo egípcio que você vai entregar o lugar intacto, e, em segundo lugar, também você precisa ter a clareza de que você está fazendo ali, mas está sendo meio vigiado, né? Porque o pessoal fica de olho no que estão fazendo. Então, enfim, é uma questão ali um pouco complexa, porque também é da cultura egípcia essa questão da, como é que eu posso dizer, da cultura islâmica ser muito crítica. Eu me lembro que uma vez a gente estava ali no templo de Hathor, né, em Dendera, e a gente fez ali um ritualzinho para Ra, né? Cara, chegou um policial ali com uma metralhadora e mandou a gente parar. E aí, claro, né, para. Nem tanto, né? Então, assim, isso porque naquela época o Egito estava sob governo da Irmandade Muçulmana. Então você via as mulheres todas de véu, era uma situação política, religiosa um pouco diferente do que é hoje. Hoje você tem um governo laico, os egípcios eles derrubaram um governo do antigo presidente, que era um militar, fizeram uma eleição, elegeram um muçulmano e foram para a rua para falar, não, nós não queremos nada islâmico, volta os militares. Olha que loucura. Entre uma ditadura religiosa e uma ditadura militar, eles preferiram uma militar. E aí, nessa situação, melhorou um pouco do ponto de vista de quem não quer ali doutrinação, esse tipo de coisa. E também, né, na Inglaterra, eu tive algumas experiências interessantes. Por exemplo, Stonehenge eu consegui uma autorização especial para a gente visitar o círculo na parte interna, porque todo mundo que vai lá, você só visita a parte externa, né? Tem até uma cordinha ali que você não pode ultrapassar e tem um horário certo de visitação. Eu consegui uma autorização e pude entrar dentro do sítio, pude fazer alguns rituaizinhos, eles pedem a descrição do ritual, isso é interessante, então eles permitiram isso. Também entrei no Mitraeum, na Inglaterra, fiz também uma vez um ritual, entrei com uma chama acesa, então também ali, esse do Mitraeum fui meio que na loucura, porque não tinha autorização, não tinha nada, tal, e fui, né, funcionou. E eu gosto de sempre saudar as culturas ancestrais dos países que eu vou, né? Então, o que tem ali de antigo, qual civilização, qual povo ali, quais divindades. Então, uma espécie de ecletismo que eu tenho. E no Egito não é diferente, porque ali eu vou no templo de Ísis, eu faço alguma coisa para Ísis. Eu vou no templo de Horus, faço alguma coisa para Horus, de Amon, e por aí vai. E se eu estou num templo, por exemplo, na Jordânia, eu me lembro que a gente foi ali para Gerashi, que é uma cidade que foi da época do helenismo, e lá tem um templo de Zeus. Eu tive uma experiência muito forte ali no templo de Zeus. Tinha também tem o templo, acho que se não me engano, de Diana, né? Mas dentro do templo de Zeus foi muito mais intenso. Então, essa conexão com os sítios são coisas que a gente pode vivenciar. E é uma questão que combina a arqueologia com a espiritualidade. Mas eu sempre ressalto, a descrição e a avaliação das condições do local são muito importantes para se fazer. É melhor não fazer do que fazer correndo risco. Você teve em vários sítios, vários locais, você falou que fez rituais aí para vários deuses. Como que é a energia nesses locais? Você sentiu alguma coisa diferente quando você fez para Zeus, para Ísis, para Hathor, lá no coisa? Como que é? Olha, a gente sente. Depende, eu vou dizer uma coisa, a sensibilidade mágica é como você está em forma física. Se você faz musculação todo dia, você vê os seus músculos crescendo, você fica forte e você consegue carregar as coisas. Agora, né, você faz alongamento todo dia, você estica as pernas, os braços. Agora, se você está sem praticar a magia por um tempo, você vai perder essa sensibilidade, você não vai sentir a energia das coisas. Então fica um negócio, sabe? Agora, quando você está com a sensibilidade aflorada,
quando você está assim, numa condição em que você está praticando constantemente, ou que você usa alguma substância enteógena numa dose pequena, não precisa ser numa dose grande, abre esse canal de comunicação. E aí o que, que você faz? Você consegue estabelecer uma relação direta com aquele lugar, com as forças que regem o local, as divindades, e coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi foi que as forças que regem o lugar, elas mudam. Por exemplo, se a gente viesse aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, no século XIII, antes da chegada dos portugueses, provavelmente teria uma divindade tupinambá que reinasse ali. Só que hoje, eu estou lá na Lapa, eu sinto a presença do Zé Pilintra. Então, é ele que é a figura que está ali, né? Os Exus, as entidades, os orixás, são muito vivos, muito fortes no Brasil de hoje, talvez muito mais do que certas entidades que passaram a ser cultuadas de forma diferente. Então, essa questão da sensibilidade é uma questão de calibragem, né? Se a gente está calibrado, se a gente está conectado, ele vai. Agora, se a gente está, entendeu, só no racional, só no mental, ou então a gente está com problema familiar, problema na vida, problema financeiro, e esses problemas estão na frente, você não conecta. É uma questão ali que você sente a conexão com a coisa. Eu me lembro uma vez em Oxford, na Inglaterra, eu conheci uma grande amiga minha, que também é da Golden Dawn, e a gente marcou quando a gente foi se conhecer a primeira vez, a gente combinou de se encontrar ali num pub do século de 1318. E assim, foi muito intenso, assim, porque a gente, sabe, a gente foi lá tomando cerveja, conversando, e sentimos uma coisa muito forte na nossa conversa, no nosso lugar. Quando eu ia para lá, eu tinha déjà vu no caminho, vendo o muro da cidade, e esperando por ela lá, me veio, assim, né, uma música, um hino, assim, mágico, e eu ali escrevi e tal. Então a questão da conexão, você tem que ativar a chavinha, porque a chavinha ela não se ativa. Eu entendi agora o sentido que é religar nesse sentido, porque se você desconecta, se você desfaz a conexão, simplesmente você cai no mundo material e você vai viver em torno daquilo. E aí a magia não vai funcionar. É por isso que tem gente que fala magia não funciona. Não funciona porque você não conectou. Você botar um computador na tomada, ele vai ter energia, ele vai funcionar. Você conectar com a fonte, você vai receber tudo isso. Ô, Thomas, com relação a esses rituais nesses locais, né? Eu estou tentando imaginar, porque assim, eu imagino que esses lugares são lugares de visitações e estão sempre cheios de gente, né? Como é que você faria um ritual num lugar desse para você ter ali aquela tranquilidade e ninguém achar que você é um maluco lá no meio fazendo alguma coisa? Olha, Como Ulisses, funciona isso? essa pergunta é muito boa, porque eu aprendi na prática. A primeira vez que eu fui para Stonehenge, eu passei um mico. Eu botei uma túnica, comecei a fazer umas invocações e tinha lá, tinha lá um bando de turistas chineses começaram a dar risada e achar que eu estava interpretando alguma coisa. E aí eu tinha um amigo alemão que estava comigo, cara, e aí ele estava mais sério do que eu. Falei, cara, deu tudo errado. Por isso que até eu pedi para ir em Stonehenge depois, fiz a requisição, tal, né? Entrei em contato. E outra coisa que eu vi, né? Isso é muito importante. Os lugares onde a gente vai e que tem muito fluxo de turista, a conexão cara, é quase inviável. Eu vou dar um exemplo. A Gabi, que é minha companheira, ela estuda Hatshepsut, ela tem uma ligação muito forte com essa rainha, ela até falou dela aqui na entrevista que deu. Quando ela chegou no templo de Hatshepsut, tinha uma multidão, mas assim, acho que foi, tirando as pirâmides, era o lugar que mais tinha gente. Tinha mais gente lá do que no Vale dos Reis. Cara, ela não conseguia se conectar com o lugar que era para ela o mais importante do Egito, por causa da quantidade de gente que tinha lá, as conversas, as coisas. E aí na Inglaterra, o que eu fiz quando eu morava lá? Eu descobri que tinha outros círculos de pedra que não são como Stonehenge, como Avebury, que são muito frequentados, e eu comecei a frequentar eles. E aí eu conseguia fazer os rituais, ir nos horários que aí não era turista que ia, era a galera mais assim, do cotidiano ali, né, do pessoal que ia tanto por causa de motivos mágicos, e o pessoal que ia mais por uma questão ali de
sei lá, de passeio mesmo, né? Tipo, ver fim de tarde. Então eu morei em Oxford, né? Lá tem um círculo de pedras que eu gosto muito de frequentar lá. E lá foi bem interessante, porque ali eu conseguia praticar, porque era um lugar tranquilo. Até fiz rituais ali, aí é outra situação. Então, fazer o ritual na frente dos outros, nunca mais. E a minha outra pergunta, é um negócio que me interessa bastante também, é a questão de enteógenos, né? Aqui no Uhum. Brasil, a gente sabe que tem alguns enteógenos que você pode, indo em locais próprios para isso, você pode usar sem problema nenhum, mas fora daqui, né? Por exemplo, num lugar como o Egito, alguma coisa assim, nesses lugares, eu acredito que seja praticamente impossível fazer o uso É, desse tipo de coisa, assim, tem coisa que a gente não pode falar, porque eu não sei quem vai assistir esse vídeo. né? Mas um dia, a gente conversando pessoalmente, eu dou uns toques sobre isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a descrição, o autocontrole, porque você tomar ali um ritual e entrar num transe, você está dando goela. Então você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter o domínio sobre essa planta no seu corpo, do enteógeno, porque se tomar um enteógeno que você não está acostumado a usar, e aí você, sabe, desperta, abre um monte de coisa ali, você perde o controle da situação. E na magia, uma das coisas mais importantes é ter o controle o tempo inteiro. Então, assim, eu só recomendo que use o enteógeno se você sabe usar o enteógeno. É a mesma coisa, né? Se você sabe usar uma espada mágica, você sabe abrir um círculo, você sabe invocar uma entidade, você tem que saber o que está fazendo. É a mesma questão, porque as pessoas, hoje em dia, você procura na internet aí, você compra litro de ayahuasca, você nem sabe como isso foi feito, que egrégora que está por trás, que ritual que foi cantado, que música que foi celebrada naquele momento. Então, sabe, o pessoal compra aí qualquer coisa e faz rave com música de Enya no fundo, né? Todo mundo deitado, vomitando ali, uma fogueirinha acesa. Isso não é xamanismo. E ainda chama isso de xamanismo, coloca ali o som ali dos afro-sambas do Vinícius de Moraes e fala que é um bandaime, né? Então, sabe, o povo, o esquizoterismo tomou conta da ayahuasca, que tem um monte de ritual aí para estar cheirando, sabe, coisa que não tem nada a ver com a tradição nem indígena do Brasil, nem do mestre Irineu, né? Porque você olha ali, né, o mestre Irineu, o mestre Gabriel, da União do Vegetal, e o mestre Daniel da Barquinha, que são os fundadores das 3 religiões ayahuasqueiras do Brasil. Então, você vê, claro, tem outras, nada impede que surjam novas, mas esses mestres não ficam falando aí de conexão com Orion, esse tipo de viagem, entendeu? Cada um tem as suas viagens, mas essas viagens aí é lenda urbana do movimento New Age. Pô, e o mestre Achitar Cheron de Arquiturius, pô, assim. Cara, eu nem vou rir porque eu não vou dar ideia para esse povo. Ia conversar com você, por exemplo, você percebe diferença, por exemplo, com sítios que são muito antigos, e outros que são mais novos assim, relativamente falando, né? Você pega a pirâmide Stonehenge, e aí, de repente, um outro sítio que tem lá, sei lá, 1000 anos, ou que tem menos turistas, ele fica mais puro, ou se tem muito turista, principalmente no Egito, agora você pega aquela horda de turista chinesa. Pelo menos eu peguei assim, eu literalmente peguei o último grupo turístico do Egito antes do Covid, porque eu saí do Egito com o Covid, com os caras fechando o Nilo. Tipo assim, lockdown no Nilo, eu estava no barco, então eu e a Priscila, a gente estava lá, a gente saiu assim no tipo, último voo do Cairo antes deles darem os lockdowns, né? Você tem alguma ideia de como deve estar agora, depois o negócio parou? É mais ou menos uma ideia de como que funciona esse conceito de tipo quantidade de turista versus quantidade de peregrinos sérios versus tempo do local. Olha, eu acho muito interessante essa pergunta, porque a resposta, por mais boba que ela seja, depende, né? Depende, porque são muitas variáveis. Primeiro que assim, nós temos que falar da sensibilidade de cada um. Tem gente que é muito sensível e percebe as coisas, tem gente que já não é. E tem gente que tem uma viagem, tá lá e fala, pô, tá lá que nem o cara que estava uma vez ali no
Peru e começou a receber um hino para um santo católico. Cara, entendeu? Tipo, quem sou eu também para julgar? Mas, assim, a questão é que quando a gente se informa sobre um sítio, a gente tem uma informação prévia sobre ele, sobre a história, sobre o que aconteceu lá, eu acho que isso facilita a conexão, porque aí você conecta com a essência e não com a interferência. Então vamos pensar o seguinte, ondas de rádio, né? Você tá lá, você vai botar um rádio na estação A, B, C, cada estação você vai ouvir uma música diferente. Então naquele mesmo sítio vão passar várias estações. A questão é, se você tem o conhecimento prévio, você sabe em qual estação você vai conectar. E isso vale para, inclusive, veja como isso é relativo, porque, por exemplo, uma casa mal assombrada, ela pode ter tido esse fenômeno poltergeist, esse tipo de coisa, por causa de um crime que aconteceu lá, por causa de uma situação ali de 50 anos. Então, ela pode ter uma energia intensa, por bem ou por mal, né? Nem vou entrar no bem e mal, porque são conceitos relativos também, mas, assim, por bem do que você está fazendo, ou por mal do que você está fazendo, não bem mal geral, né? Essa energia ela pode atrapalhar ou ajudar. Então, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma invocação num castelo medieval, qual que é a história daquele castelo? São os reis que cortaram a cabeça do pai, do filho, do irmão que foi o sucessor, esse tipo de coisa? Ou ali é um lugar onde você tinha uma peregrinação, você tinha uma coisa sagrada? E vou dizer que, assim, por incrível que pareça, né, o Egito é um lugar muito difícil de você estabelecer isso por causa do fluxo de turistas. E por isso que a gente organizou a expedição arqueológica com o objetivo de levar o pessoal para os sítios afastados, fora dos lugares comuns. Então, aí tinha um objetivo principal, que era mostrar a arqueologia do Egito. Então, as nossas expedições não são espirituais, elas são arqueológicas, mas o que a gente faz com elas? Quem é da espiritualidade vem conversar comigo e fala, ó, onde eu vou, o que eu faço, eu dou toda a orientação, a pessoa vai e faz. Às vezes, se eu posso, eu participo, se não, pelo menos eu dou a letra, ó, vai para esse lugar, vai para tal, e conto um pouco da história, porque ajuda também a pessoa a se conectar, porque senão você vai ali no, sei lá, no templo de Sobe, que você invoca Ísis, né? É outra força que você tá trabalhando. Pode dar certo? Pode, mas se você está no lugar e você sabe qual é a energia, qual é a egrégora, qual é o templo, qual a divindade, qual a conexão, isso fortalece a sua conexão. A gente tem uma mania, às vezes, da gente chegar com as nossas coisas, né? Então, sei lá, cara, o povo vai, sei lá, num templo aí, reza um Pai Nosso. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você vai no terreiro de Umbanda ali, você começa a fazer ali uma magia teúrgica também, entendeu? Aí a energia não fecha. Agora, se você tem essa consciência prévia, faz uma calibração interna, faz uma calibração com aquilo que você quer trabalhar, cara, vai dar certo de acordo com o preparo que você vai estar naquele momento. Vamos, acho que você fechou ali mais ou menos onde eu estava pensando. Eu ainda estava no Stonehenge, eu estava elaborando ali. Eu estou preso lá. Mas quando você fala dessa que a gente chama de atenção meio suspensa, dessa percepção meio ampliada, onde você não foca em alguma coisa, como você falou agora, eu não vou lá com um pensamento viciado, eu vou aberto para captar o que vem. No caso de repente, de templos onde você não consegue rastrear exatamente o que era celebrado ali, por exemplo, Stonehenge, você consegue chegar até um determinado ponto, mas você não sabe o que vem antes ali, né? A gente até conversou com o Leone aqui, a Susan Paramore também falou sobre Círculo de Pedras, e tudo bem, os druidas ocuparam, os celtas ocuparam por um período, mas e antes daquilo? Né? Quando você chega com aquele vazio de conhecimento do que aconteceu naquele tempo, qual que é o impacto? Você consegue chegar num ritual, ou numa meditação, ou abrir a sua mente para tentar captar alguma coisa relacionada a isso? E você já foi impactado de alguma forma que te surpreendeu? Sim, às vezes, qual que é a questão? Vamos pegar, Stonehenge é um caso interessante, porque Stonehenge, não só Stonehenge, vamos pegar as pirâmides de Stonehenge, que são dois casos que são sítios que foram feitos com um fim, determinado momento se mudou os fins dele, e hoje tem um outro fim. O que eu quero dizer? Vamos começar pelas pirâmides, depois eu falo de Stonehenge. As pirâmides foram feitas para ser a tumba do faraó.
né? Ponto final. Isso não foi máquina de gerar energia, não foi templo de iniciação, seja lá o que for que inventam aí que foi, não foi feita para isso, ela foi feita num contexto. Isso, quando você estuda o sítio arqueológico, é inegável. É inegável, porque as pessoas olham para as pirâmides, não conhecem as tumbas, as mastabas, os templos, as outras pirâmides que estão lá. Então, e a cultura funerária do Egito, que tudo aquilo lá faz sentido naquele contexto. Então, você tira do contexto, você não entende o objetivo primário. Só que, passado o período do Reino Antigo, houve uma revolução social que eles abriram, né, saquearam as pirâmides, atacaram o poder faraônico, então tudo aquilo ficou ressignificado. Então muita gente ia lá fazer rituais. Então ali se tornou um templo de iniciação. Então a gente tem então uma sobreposição de memórias. Na arqueologia a gente chama isso de palimpsesto em termos materiais. Imagina, por exemplo, aquele obelisco do Vaticano, ele foi um obelisco egípcio, foi ressignificado, na base tem umas coisas, apagaram outras e por aí vai. Então você pegou uma coisa que foi feita para o princípio original, essa coisa foi mudada em um determinado momento e hoje tem um outro momento que é ser visto como turístico. O caso de Stonehenge é curioso porque com o surgimento do neopaganismo, e, de certo modo, a coroa britânica meio que incentivou isso na época do Churchill. O Churchill era maçom, o Churchill patrocinou o crescimento do druidismo, ele, inclusive, foi iniciado em alguns desses caminhos. Então, essa época, e depois veio ali o Gardner, depois veio todo esse movimento ali, o próprio Crowley, né? Então, tudo que foi levantado naquela época fez com que surgisse um debate na sociedade da Inglaterra que permitiu que o neopaganismo conquistasse um espaço mínimo em determinados lugares. E hoje isso vira uma coisa que, quando tem o festival de solstício em Stonehenge, Stonehenge é aberto para esse objetivo. Então vai um monte de gente lá celebrar o solstício e ver o sol nascer entre as pedras, alinhado com as pedras. Então isso é um espaço conquistado. Agora, nós temos um caso, por exemplo, do pessoal da Grécia, que é um caso muito difícil, porque você tem um movimento neopagão crescente de gregos, que falam gregos, que estudam o grego antigo, fazem as invocações dos deuses em grego antigo, eles retomam os símbolos, são sacerdotes, se vestem, levam a sério o trabalho deles, e qual que é a grande luta política deles? O direito de usar os sítios arqueológicos e os espaços sagrados. Então, hoje, o que a gente chama de sítios arqueológicos sagrados, eles são turísticos, são espaços para turistas irem. Então, a luta que certos movimentos pagãos, neopagãos, reconstrucionistas, mágicos, esse tipo de coisa, reivindica de certos sítios, é uma forma de se reapropriar daquilo que já foi usado para isso. Então, eles vão sentir qual momento, né? Que aí nós temos que também entender cada momento. Por exemplo, tem lugares em que, suponhamos assim, você tem um templo ali que era de Zeus. Por exemplo, vamos citar Baalbek no Líbano. Era um templo de Zeus, mas antes de ser um templo de Zeus, era um templo de Baal, né? Se você citar, por exemplo, o caso da cidade de Ba, na Inglaterra, você tem ali as ruínas arqueológicas do templo de Minerva. Só que antes de ser o templo de Minerva, ali era um sítio dedicado ao deus celta Sulis. Tanto que ali ficou o templo de Sulis Minerva, porque Roma trabalhava com essa coisa do sincretismo. Por exemplo, se você vai na St. Michael Tor, em Glastonbury, lá você tem, por exemplo, uma torre que é o que sobrou de uma igreja dedicada a São Miguel, no lugar que se acreditava que era Avalon. Então, veja que existem sincretismos, existem sobreposições, existe, por exemplo, Cusco. Cusco, no Peru, é uma cidade que está em cima de todo o sítio arqueológico Inca, que era a capital do Império Inca. O mesmo com relação ao México, a cidade do México, que é todo um sítio asteca. Então, você, talvez, chegando lá, vai sentir uma energia cruzada. Por exemplo, você vai ali para Cusco. Você pode sentir uma conexão ali com a Nossa Senhora da Coca, da folha de coca, que na verdade era uma deusa anterior que foi transformada em Nossa Senhora. A mesma coisa, você pode ir lá para um sítio astecas, tentar se conectar com Tonantzin e vir, sei lá, a Virgem de Guadalupe, que foi uma espécie de sincretismo que a igreja fez, com o objetivo exatamente de se construir essa conexão.
Então, também é uma questão que você vai numa caverna, por exemplo, né? Então, um lugar muito forte no Brasil é a Serra da Capivara. A gente já foi lá. Lá tem uma caverna que era de um tigre-dente de sabre. É muito interessante, porque, pô, você fala, né, um lugar de humanos, tal, mas eles escavaram lá, acharam o quê? Um tigre-dente de sabre, todas as presas que ele caçava e levava lá. Então você tem uma energia ali que é uma coisa muito mais, sabe, trabalhar com o seu lado selvagem, trabalhar com aquela coisa meio, é uma coisa muito aí xamânica, no sentido do animal de poder, né? O arquétipo, imagina, cara, o arquétipo de um tigre dente de sabre, você trabalhando com uma energia dessas. Então, ali foi muito, muito legal. A gente foi lá de noite, né? Então, não tinha ninguém ali frequentando. Então, é interessante nesse sentido. Agora, o que acontece às vezes é que você vai pensando que o ritual vai ser uma coisa, e chega lá, o ritual é outra coisa. Porque não é o que você planejou, as forças que estão trabalhando ali são outras, você se conecta com outra coisa e por aí vai. Então, é sempre uma experiência diferente. Você pode ir 10 vezes no mesmo lugar e sentir cada um dos 10 uma experiência diferente. Eu Eu penso, gostei muito da tua analogia do rádio lá. Principalmente porque se você pegar ela e levar lá para o passado, você tinha a galera que tinha os templos do paganismo, e aí a igreja vem e constrói uma igreja por cima, e os caras que eram do campo falavam, foda-se, quando eu estiver dentro da igreja eu sintonizo com o meu Deus, e você consegue manter, né? Então isso é uma analogia que eu gosto demais, assim. é, eu, Exatamente. e eu fico pensando, desculpa atropelar assim, sem levantar a mão aqui, ah, porque alguns templos pagãos, quando foram atropelados pela igreja, os deuses antigos foram demonizados. Então, aquela mesma entidade, aquele mesmo espírito, ele tem a força dos povos antigos e a força daqueles que dominaram aquele território, que sobrepuseram e que massacraram os povos, o deus. Né? Então, você tem, às vezes, aquele deus chifrudo como um deus selvagem e, ao mesmo tempo, como uma manifestação do demônio no mesmo lugar, é, sei lá, deixando um resquício energético, ali, um rastro energético das duas impressões. Exatamente, porque vamos dar um exemplo, né? Você tem em vários lugares do mundo, né, do mundo mediterrâneo especificamente, cavernas em que se fazia o culto ao deus Pan. E a gente sabe que o deus Pan foi demonizado. Mas existem alguns lugares em que a gente sabe que ainda existem certos cultos que ainda têm a figura de Pan em contextos mais tribais. Se não me engano, no norte da África, né? Então eu preciso dar uma pesquisada, eu me lembro que eu vi isso num livro, tem que conversar com um amigo meu que tinha me indicado essa bibliografia, mas eles fazem um ritual, que é um ritual assim, você tira uma pele de um bode, coloca, e a pessoa que está passando por aquele ritual, ela atua como uma coisa quase mediúnica, recebendo pan, bate o pé, grita, faz todo um ritual. E isso, né, nas cavernas, isso foi feito por milênios, por muito tempo. E aí vem aquela questão, né? A divindade se manifestando, é a egrégora, ou é uma questão de tradição, porque aí você pode interpretar de várias formas, e todas as formas, de certo modo, são legítimas, porque existe uma memória coletiva construída ali, existe um ambiente energético ali, e aquilo, quando você está ali, você sente a conexão. E é curioso que é o seguinte, para a pessoa que não entende, a pessoa que não estuda o sítio arqueológico, que não estuda a história dos lugares, ela olha para aquelas coisas, o que ela vê? Ela vê aquilo que a cultura dela falou. Então, né, por exemplo, uma pessoa que olha para a pirâmide ali e não estudou o contexto histórico da pirâmide vai pensar qualquer coisa. Que nem tem agora essa onda aí desse pessoal aí que diz que as pirâmides eram usina de geração de energia. Cara, isso é uma piração tão grande, mas tão grande, que não faz o menor sentido, porque, cara, como que você vai construir uma usina de geração de energia numa sociedade que, primeiro, não tem indústria, segundo, não tem bens que precisam de energia, e terceiro, que você não tem nenhuma evidência anterior ou posterior de que qualquer coisa nesse sentido aconteceu. Os caras chegam até a negar, né? Fazer um negacionismo. Ah, a pirâmide não é tumba. Cara, como assim? Que fonte que você estudou? Eu me lembro que tinha uma menina que foi lá
tem um canal aí gigante no YouTube, né? Ela foi lá dentro das pirâmides, ela começou a filmar. Pessoal, eu estou aqui dentro das pirâmides, estou aqui para dizer que as pirâmides não são tumbas, ó, estou aqui para provar. Tipo, o argumento de autoridade dela era que ela foi visitar as pirâmides. E isso, né, não te dá autoridade sobre nada. Você simplesmente foi um visitante, não significou que você aprendeu alguma coisa. Você estudou aquele local. Então, você fazer um ritual de magia egípcia, por exemplo. Se você lê os hieróglifos, se você conhece os conceitos, você vai fazer esse ritual muito mais interessante. E o Egito é um caso curioso, porque os egípcios sempre diziam que um ritual mágico, você tem que saber os nomes corretos, esse tipo de coisa. Mas hoje, a gente não sabe os nomes corretos, as pronúncias corretas. E o que a gente sabe, porque a língua egípcia é uma língua reconstruída, ela se perdeu, e com a tradução dos hieróglifos por Champollion, se reconstruiu uma forma de interpretar a escrita egípcia. Mas essa escrita egípcia, ela tem uma outra configuração, ela tem entendeu? E outra, tem uma coisa, se você vai para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Paraíba e para o Amazonas, em cada lugar tem uma pronúncia diferente da mesma palavra. No mundo antigo não era diferente. Isso simultaneamente. Agora, quando você pega 300 anos de diferença, vamos pegar ali Camões. Alguém já pegou ali os Lusíadas para ler os Lusíadas original? Parece outro texto. Até a escrita, a grafia é outra, a gramática é outra. Então, sem contar que o português ele vem do latim. Portugal já falou latim. Então, as pronúncias elas variam. Então, em cada época, as pessoas fazem a sua magia de acordo com a língua que se fala, porque às vezes a língua que se fala no momento, ela tem muito mais força da compreensão subjetiva do que propriamente uma linguagem que ninguém vai compreender, né? E aí, Claro, dependendo de como você for fazer o ritual, dependendo da língua que você fizesse, também vai ter outra resposta, né? exatamente. E aí você sabe interpretar a resposta? Essa é a Não questão. adianta o cara pegar o livro e falar, vou ler em latim e blá, blá, blá. Aí você conectou a entidade, aí ela te responde em latim, você faz o quê? É isso, é isso. Se você está trabalhando com uma egrégora que é latina, estuda a língua, estuda o latim, compreende minimamente, porque senão você vai ouvir coisas e essa coisa vai ficar te atormentando, vai ficar te falando frases, né? O próprio hebraico, isso é uma questão meio complexa, porque o hebraico moderno, ele é uma reconstrução. Ninguém sabe, né? Então tem aquela coisa da palavra perdida, o nome, todas essas questões, cara, não dá para saber. E se alguma ordem fala que sabe, é porque alguém sentou lá, inventou e falou, a gente sabe o segredo. Né? Se algum rito, algum grau, qualquer coisa inventou, é uma invenção. E aí, claro, vai ter um poder naquele contexto? Vai, porque, pô, sei lá, você passou 10 graus para chegar e aprender a palavra. Quando você aprende a palavra ela tem o poder, mas ela não tem o poder porque ela era aquela palavra original. Ela tem o poder porque todo mundo cursou 10 graus para chegar naquela palavra e aquela palavra, naquele contexto, funciona. Né? Mas não é a palavra original, pode ter certeza. Exatamente. Perfeita a colocação. Nós temos isso também no Enochiano, né? Com a questão da linguagem. Ninguém sabe exatamente como é a pronúncia. Mas o interessante é que foi exatamente o que você falou. Se você tentar adaptar ali a situação corrente atual e criar uma regra para aquilo, e você seguir aquela regra de pronúncia, ela acaba funcionando também, ela acaba trazendo alguns resultados. Exatamente. Ó, vamos dar um exemplo, né? A deusa Ísis. Hoje a gente fala Ísis. Ísis é um nome romano, é um nome que veio do latim, porque no Egito era Alset. Só que aí a gente vai pesquisar, a gente descobre que não era só Alset, tinha como Aset, Azet. Então, cada época, cada região, você tinha uma pronúncia diferente para o nome dessa divindade. Vamos pegar um caso aqui contemporâneo. No Brasil, a gente fala Maria. Né? Na Inglaterra, você vai falar Mary. Na França, Marie. E por aí vai. Você tem a mesma divindade em si, ela tem diferentes nomes, diferentes pronúncias em determinados lugares. Só que
essa coisa da tradição que se estabeleceu, do nome secreto, do nome mágico, isso é muito egípcio, tá? Isso é quem falava muito dessas coisas, que toda divindade tem um nome secreto, que se você tem esse nome, você controla a divindade. Isso está nos textos egípcios fartamente. Por exemplo, quando a deusa Ísis, ela embriaga o deus Ra e ela descobre o nome secreto dele, e aí ela passa a ter poder sobre ele. Então, esse conceito é muito familiar ao mundo egípcio. E isso, de certo modo, veio na magia cerimonial, né? Eu acho que Exatamente. é uma herança de longa duração. Interessante. Foi fantástico. Você mencionou das expedições que vocês fazem e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as expedições. Vamos ter esse ano? Como é que está funcionando agora após o Covid? Bora, vamos falar disso, né? Esse é um plano que a gente tinha exatamente antes do Covid. Aí, quando veio o Covid, parou tudo. Mas qual que é a ideia das expedições? É a gente levar as pessoas para vivenciar a arqueologia. Então, é uma expedição muito mais científica do que espiritual. Significa que não tem nada de espiritualidade? Não, mas a espiritualidade está na busca de cada um. É a mesma coisa você fazer o caminho de Compostela, né, o caminho de Santiago, com o objetivo espiritual, com o objetivo de exercício físico ou com o objetivo de autoconhecimento. Então, a gente leva na expedição, a motivação importa para a pessoa. Muito mais do que propriamente para nós. O que a gente faz? Como a gente ensina a história, como a gente vai lá e ensina o contexto, cada pessoa vai tirar o proveito que quer, mas ela vai aprender como foi. E por isso que eu acho que a ciência nunca negou a espiritualidade, né? Do ponto de vista dos magos, do ponto de vista de quem é da magia mesmo, você pode ver que os pais da magia, Francis Bacon, René Descartes, os pais da ciência, perdão, eram todos praticantes de algum caminho mágico, né? Mas as nossas expedições, portanto, elas dão a ciência, dão os instrumentais, e a ciência ela tem aquela coisa dela poder hoje ser de um jeito, essa teoria cair daqui a um tempo, a gente mostra como é que evoluiu esse processo. Então a gente faz a expedição com o objetivo de mostrar para as pessoas qual que é a história daquele sítio. A gente dá um curso junto, né? Então a ideia é exatamente essa. Esse que é o nosso diferencial. Você pode chegar na internet e comprar qualquer pacote para o Egito. Você não vai ter um guia especializado, você vai ter talvez ali um cara que vai te acompanhar até a frente da pirâmide, vai falar qualquer coisa ali básica que ele leu na Wikipedia, e aí você faz o seu passeio, paga os ingressos à parte, vai para onde você quiser, e não visita quase nada do que é o Egito Profundo. Porque, por exemplo, nessa expedição que a gente levou agora em janeiro, a gente foi a primeira delegação brasileira a conhecer o sítio arqueológico de Beit El Ghurab, quer dizer, a Muralha do Corvo. Cara, fica ali a, sei lá, uns 2, 3 quilômetros das pirâmides. Fica muito perto, muito perto. Ninguém vai lá, ninguém vai lá. Por quê? Porque lá é um lugar onde estão as tumbas e a cidade dos construtores das pirâmides. Então, cara, se você vai lá e conhece a cervejaria, a padaria, o açougue, o alojamento, a tumba do chefe de obras, essa galera que construiu as pirâmides, nós tem estátuas que são os casais que trabalhavam na obra. Tem a ossada de quem viveu ali e foi sepultado ali. Então, cara, aí você olha para isso e não tem que falar nada de alienígena. Você fala que foi ET, egípcio trabalhador, mas não extraterrestre. Porque aquele lugar, ele mostra como que foi de fato que aconteceu. Nós temos um outro exemplo, né? A vila de Deir el-Medina, que fica ali no Vale dos Reis, que é a vila dos construtores das tumbas dos faraós do Reino Novo. Cara, isso é incrível, porque ali eles, primeiro, eles construíam as tumbas dos reis, então eles construíam tumbas bonitas para eles. E como não vai ninguém lá, você vai no Vale dos Reis, né? O Marcelo foi, outros daqui já foram, né? Você chega lá, a pintura está toda desgastada, porque as pessoas entram lá, ficam respirando, conversando, e isso vai desgastando a pintura. Agora, nessas tumbas de Deir el-Medina, por exemplo, a pintura está novíssima. E por isso que a gente levou para lá. Levamos também na região do Médio Egito, então, alguns lugares. Eu vou até falar uma coisa aqui incrível que aconteceu na última viagem. Por muitos anos, a tumba de Akhenaton estava fechada. Quando a gente chegou em Amarna, a gente conseguiu autorização para visitar a tumba de Akhenaton. Cara,
Quando você entra naquela tumba, isso eu senti nessa vez, e olha que eu estava muito no racional, eu nem estava calibrado para a prática mágica, porque eu estava lá no contexto como professor. Cara, eu conseguia sentir a fúria dos sacerdotes arrancando cada pedaço daquela parede, porque a parede está toda ela arriscada com cinzel, eles tiraram toda a iconografia, deixaram só um pedacinho ali que acho que não deu tempo de tirar. Você sente uma energia de ódio, uma energia assim de vingança, de satisfação dos caras pegar e destruir a tumba do cara que proibiu o culto de Amon, do cara que fechou os templos, que esse é o outro lado da história, né? Todo mundo santifica o Akhenaton, só que, cara, o Akhenaton foi terrível para os egípcios. E aí, aquele culto que ele colocou lá, a família dele adorava. Mas a população, quando você vê a escavação ali arqueológica, as pessoas que moravam lá naquelas vilas, elas cultuavam Bes, elas cultuavam Taoret, elas cultuavam Osíris. Então acharam estátua dos deuses até mesmo em Amarna, que era a cidade que, em tese, foi feita pura para se cultuar um único deus Aton. Então a gente vai vendo que a história não é bem do jeito que contam. A gente vai vendo, né, que nesses detalhes, por exemplo, né, o Giza é um sítio do Reino Antigo. Então todo mundo vai lá nas pirâmides do Reino Antigo. Do lado ali tem um cemitério que é do Reino Novo. Tem um templo da Esfinge que foi feito por um faraó do Reino Novo. Então, são vários períodos de história que foram colocados ali e que ninguém visita, ninguém explica isso para o turista. E a nossa ideia da expedição é exatamente isso, é um curso no lugar, é um curso no sítio. É ensinar para as pessoas e também vivenciar, é experienciar. Porque assim, você pode ir para o Egito de 1000 formas. Você pode ir com um grupo mágico, você pode ir com um grupo turístico, você pode ir para relaxar. Agora, o que a gente propõe é ensinar. Né? Pelo menos que a pessoa vá com a gente uma vez, ela vai aprender e depois ela pode voltar para o Egito, ela vai saber o lugar que ela foi. Por exemplo, Beni Hassan. As tumbas de Beni Hassan estão muito preservadas, são do Reino Médio. Ninguém fala do período do Reino Médio. Porque você vai ali, né? Vale dos Reis, Reino Novo, Pirâmides, Reino Antigo, que é o básico do turismo. Aí, quando você chega lá e vê outros períodos da história do Egito, você vai vivenciar uma coisa muito diferente. Na próxima expedição, por exemplo, a gente incluiu uma coisa que não teve nessa outra, a visita às cavernas de Ártemis, que ficam ali no Médio Egito. Ninguém sabia, pouca gente sabe que existe caverna dedicada a deusa Ártemis no Egito, e a gente vai levar o pessoal para lá dessa vez, com o objetivo de mostrar esses outros lados do Egito, que não é o lado turístico. E aí, por exemplo, a gente chegava em Amarna, só tava nós. A gente chegava em Beni Hassan, só tava nós. A gente chegava, por exemplo, na pirâmide de Lahum, cara, não tinha nem precisaram chamar ali os guardas para abrir para nós, porque não tinha fluxo de turista. Né? A gente foi ali para Fayum, fomos para vários lugares ali totalmente que o pessoal que é da conservação do sítio tinha que se mobilizar para abrir para a gente, porque ninguém ia para esses lugares. O próprio Ramesseu, né? Todo mundo que vai ali para a região ali do Deir al-Bahari, que é Tebas, né, oeste, né, Luxor ali, o templo de Hatshepsut, Medinet Habu de Ramsés III, ninguém vai para o Ramesseu do Ramsés II. E, por exemplo, ali tem uma parte do Ramesseu que estava lá os estoques de cerveja, que era litros e litros de cerveja que ele recebia como oferenda para continuar tomando cerveja no além-vida. Ninguém mostra isso. É fantástico. E falta agora a principal pergunta. Se o cara que está assistindo isso aqui quiser participar, como é que ele faz? Legal. Como é que a gente fala com vocês? Como é que a gente visita isso e pega mais instruções aí dessa expedição? Olha, a gente vai fazer agora 2 expedições neste ano ainda. Quer dizer, uma neste ano e outra no começo do ano que vem. Então, a gente vai fazer em novembro uma completa, né, que nem essa aqui que a gente fez, com o acréscimo de alguns outros lugares, tiramos algum lugar e colocamos outros, então a gente remodelou um pouquinho. Mas a gente vai repetir essa intensivona. Aí, em janeiro, a gente quer fazer uma que é para professor e estudante, por um valor, assim, sabe, muito barato, que é, assim, para a galera que realmente só tem o mês de janeiro para ir, porque está estudando, está dando aula, está em férias, né? Então, e que também não tem muita grana para investir numa viagem mais complexa, mais longa. Então,
para procurar a gente, procura o Farol de Alexandria. Então, a gente está no YouTube, nós temos o canal Farol de Alexandria no YouTube, no Instagram, farol.d.alexandria7, que é o mesmo login do Facebook, né? Que um era de um jeito, outro era do outro, aí a meta unificou, enfim, ficou desse jeito. Então, procura o Farol de Alexandria, pode me procurar também nas redes sociais, ou pode entrar em contato aqui, o pessoal do Projeto Mayhem está autorizado a passar o meu telefone, né? Qualquer um de vocês aí que alguém chegar a perguntar, pode procurar. Agora, qual que é a questão? Nós vamos dar uma coisa de qualidade. O pessoal vai voltar com certificado, com um curso que pode colocar, inclusive, no Lattes. Ou seja, é um curso, não é um simples assim, vou lá para... se a pessoa quer ir para o resort, beleza, vá com uma agência turística. Se a pessoa quiser aprender a história das dinastias, compreender o processo de construção das pirâmides, entender como que a civilização egípcia começou lá do pré-dinástico até o período romano, como que ela chegou no seu fim, porque a gente leva até o Templo de Ísis, onde tem a última inscrição hieroglífica, para contar, aqui foi o final da civilização egípcia. A gente mostra para o pessoal onde começou, onde acabou, como evoluiu. Vamos para os museus, é muito importante visitar museu também, explicar o que tem, porque você olha ali, você começa a entrar no museu, você vê um monte de peça, e aí você olha ali, você vê só o valor artístico, mas às vezes uma peça tem um valor histórico muito maior. Por exemplo, Khufu, né, que é o faraó da Grande Pirâmide, tem uma única peça dele desse tamanho. É a única imagem que se tem dele. A pessoa olha lá aquele monte de coisa grande, passa para essa peça e nem dá bola. Então, a gente mostra o valor histórico. Às vezes não é o tamanho, não é a qualidade daquele artefato que é o que vai dizer a importância dele. É muito mais. E aí, a gente tem um guia egípcio, que é egiptólogo, que é o Mohamed, inclusive foi com nossos amigos do Conhecimento da Humanidade, né? Que eles foram com o mesmo guia. Esse guia é fantástico. Só que ele trabalha por vários públicos. Pessoal, desde Olodum até nós do Farol de Alexandria vamos com ele. Então ele atende, né, aquela mulher lá como é que chama lá, cantora baiana lá famosa, foi com eles. Ele tem foto lá com um monte de gente famosa do Brasil. Ele trata o pessoal tudo igual, porque ele não sabe a importância que tem certas figuras. Mas vocês podem nos achar, entre em contato, que aí a gente vai explicar todas as condições. A gente não é uma coisa assim, caro, né? A gente procura fazer o valor, trabalhar numa margem pequena, que é para facilitar o acesso. E o objetivo é esse. Quem quiser fazer conexão espiritual, a gente dá as instruções ali em off, né? Não é para o conjunto da turma. Quem quiser fazer os seus trabalhos também na descrição. Mas a gente vai também começar a explorar outros sítios no Brasil e no mundo. Por exemplo, a gente vai fazer na Inglaterra, né, com o André, a gente já conversou bastante sobre isso, eu quero muito que o André vá, né, que ele vá com a gente ali conhecer a Avalon, conhecer esses lugares. Como eu vivi lá, eu tive uma experiência interessante de conhecer esses espaços. Inclusive o Mog Morgan, que vocês entrevistaram aqui, ele é meu amigo, conheci ele quando morei lá, né? Então, tem vários lugares ali que realmente vale a pena a gente conhecer e trazer uma bagagem histórica, arqueológica e cultural junto. Mas também, quem quiser, discretamente, também mágica. Porra, fantástico. Eu acho que é isso aí. Ulisses Massad, suas considerações. Puxa, que cara, sempre bacana ouvir o Thomas contando as histórias, né? É muita bagagem, é bacana pra caramba. E essa excursão dele, depois a gente vai conversar aí, Thomas. Vamos ver se der, vou ver se eu me embarco com você. Bora! E só para fazer o marketing aqui do Enochiano, se você tem interesse em magia enoquiana, acesse enochiano.com.br e lá você vai cair num grupo do Telegram. Entrando nesse grupo, tem lá uma série de um manualzinho de boas-vindas ali que você vai entender as regras do grupo, e aí é só ler o manual e participar com a gente lá, e a gente começa a falar sobre esse assunto. É isso aí, valeu, galera. Show de bola. André Corrêa, considerações finais. Cara, todo conteúdo muito interessante, muito legal mesmo. Ouvir você falando é fantástico, porque essa é uma linguagem acessível, é um conteúdo não só técnico, mas também espiritual, de diversas camadas ali que a gente consegue pegar muitas coisas, e é como se a gente estivesse visualizando isso, é fantástico, e eu espero, de fato, estar visualizando de verdade em breve.
E, primeiro, muito obrigado pela generosidade. Espero você lá na Conexão Pagã, já está agendado. E se você quiser conhecer mais sobre paganismo, bruxaria e todos os assuntos que giram em torno desse tema, Conexão Pagã no YouTube, é só entrar lá, youtube.com/Conexão Pagã, ou no Instagram, @Conexão Pagã, você encontra a nossa beleza e inteligência disponível para vocês. Maravilha. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, eu fui fazer história porque eu queria fazer arqueologia. Aí eu fiz arqueologia e vi que isso não dava muito dinheiro, caí em sala de aula e não saí mais. Não me arrependo, mas o sonho ficou. E aí vem o nosso colega falando, olha, você tem esse sonho ainda, você quer ir lá no Egito, você quer ir ver o sítio arqueológico de uma forma assim, com um professor. Gente, vai é fazer tudo que um eu quero. pacto para... É tudo que eu quero. É assim, desculpa, mas você veio aqui e vendeu para a pessoa certa. Para vocês aí que também têm interesse em coisas parecidas, tem aqui o hermetismo. Vamos ver se a luz deixa passar aqui a nova hermetismo. Para você receber essa nova hermetismo, você tem que entrar no catarse.me/TDC. Você vai ajudar a Infância Azul, você vai fazer parte de grupos de Telegram, você vai ver um pessoal bacana, você vai participar dessas gravações. E tudo de bom aqui com catarse.me. Salve, Thomas, foi um prazerzão, foi muito legal. Eu sou suspeito que eu vou ficar falando com o Thomas quase toda semana daqui até o fim do ano. E eu aproveito também para avisar para a galera que está assistindo a gente que esse ano vai ter simpósio de hermetismo. O Thomas já confirmou, ele é um dos palestrantes lá, né? Então já guardem as datas, né? Então dia 12, 13, 14 e 15 de outubro. Né? Então vai ser a dia 12, que é feriado, aniversário de Aleister Crowley. Dia 12 e 13 vão ser... E aí no final de semana, 14 e 15, vão ser palestras. Né? Então depois eu vou dar mais detalhes, mas por enquanto já guardem as datas, porque está confirmado fisicamente. E quem mora muito longe, muito distante, se eu não me engano, acho que são 300 vagas, e quem não puder ou não tiver, vai ter videoconferência também. Então, acho que esse é o aviso, Thomas, brigadão mesmo. E para você que acompanhou a gente, então não esquece, essa aqui foi a entrevista 426. Então, significa que a gente tem 425 entrevistas desse naipe, desse calibre, com uma galera foda de tudo que é tipo de assunto esotérico que você puder imaginar, assim, de maçonaria até alquimia, de enoquiano, paganismo, astrologia, quimbanda, umbanda, rosacruciano, tudo. A gente tem uma puta de um trabalho da curadoria para chamar a galera que é boa, no que fala, que sabe do que está falando. E eu tenho que pedir para você ajudar a gente a divulgar, porque o YouTube e videozinho com musiquinha. Então, a gente depende de você clicar no sininho, ativar o site, dar o seu like, e é isso aí, galera. Vai ter muito material bom e a gente vai se falando ao longo do ano. E muito obrigado por ficar no Boteco dos Illuminati.